Advogados do Diabo. Vá, 1, 2 e boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao, sei lá, um número qualquer, já ninguém ouve, também não me interessa. Hoje estou com os mesmos três de sempre, se calhar é por isso que as pessoas deixaram de ouvir. Não vou estar a apresentá-los, que vocês já sabem quem é. O Tasco! Agora, ultimamente, não é? Anda muita gente a morrer. Qualquer dia somos a gente, não é? Epá, isto de facto esta semana, pá, foi uma semana triste para o futebol, pá. Morreu Reinaldo Teles, que antes de mais dizer que, acho que é uma falta de respeito, morrer no dia de Maradona, médio francês, que se pensarem na família do Reinaldo, eles estão neste momento, não tiveram ninguém para ser no Glória, está tudo em Nápoles, ou lá. Bom, e depois isto, também morreu o Mestre das Subidas, que, pronto, também não o conheço, sei que ele subia. Anda tudo a morrer. Anda tudo a morrer. Mas eu não. Que eu desde que começou esta bodega, boto abaixo um copinho de bagaceira de manhã, sempre. E à noite é um chá de coelho. E eu, a última vez que se me pegou alguma coisa foi quando eu meti um pé dentro de um lameiro e apanhei catarro. A partir daí tenho catarro até hoje. Mas de resto não se me pega nada. A minha mulher diz que eu sou pior que a minha sogra. Mas de resto estou bem, eu, que é o que interessa, não é? Mas não morreres, pai não? Se eu morrer. Um dia em que eu morrer e de chorar muito, vós. Epá, tem morrido muita gente, mas também é natural, que isto tem estado frio. E digo-te, na minha altura, olha, não morriam eles assim. O Maradona é que ele já é um gajo novo e não sei o que, ele metia-se lá naquelas coisas que não devia. E o problema disto, sabes o que é? É que o país não anda para a frente. Eu vi agora recentemente um daqueles mães que se mete na internet, sabem? Aquelas figurinhas com graça, os mães. E vi um meme que era assim, era um monte de cocaína e depois já assim, Maradona foi cremado. E eles fumaram-lhe a cocaína. Caralho. Eles fumaram-te. E depois o calado, aquele ex-Benfica, que em vez de estar calado, disse que o Maradona, médio francês, que respirava 4 linhas e respirava futebol. Saiu-lhe mal, coitado. O calado é aquele que andava a comer o melão, não é? Era esse. Era aquele da Casa dos Segredos, como se diz em inglês, do Big. E digo mais, olha, descansa em paz. Olha, eu não conhecia esse, o Maradona, que eu, para além de não gostar de futebol francês, que eles têm lá as regras deles, que acho que são obrigados a usar a boina, também não aprecio particularmente guarda-redes. Eu redes só para a pesca, mas não gosto muito, não gosto. Em relação a basquetebol, não vejo também. Então, mas o Maradona não era o guarda-redes do Braga? Aquele que defendeu os penaltis aqui há uns anos, na final da taça? Não, era de Salgueiros. Ah, tá bem. Ele jogou em Portugal, não sabia. Não, Salgueiros da França. Epá, eu não estou a falar muito, desculpai, que eu gosto de a falar da morte e isso a mim desta semana está complicado porque morreu um cunhado meu, para além dessa malta toda, o que é normal porque também tem estado frio, não? Vou-te dizer que é vida. Malta que andei a sair à rua sem luvas. Por acaso a minha avó dizia muito essa. E a última pinga cai sempre na cueca. Isto foi o meu avô que me ensinou a mim. Quanto levas? No Quanto Levas de hoje, eu tenho uma pergunta um bocadinho mais pessoal para vos fazer.
Quanto é que era preciso pagar-vos para dizer que é que vocês amam neste momento? Aqui em pleno podcast. Também estejam descansados, pouca gente ouve. Portanto, se for essa pessoa, provavelmente vai ouvir. Bom, Pedro, é assim, como vocês sabem, como amigos próximos que são, eu, em primeiro lugar, não posso dizer que não nutro qualquer tipo de sentimentos por ninguém, simplesmente nutro sentimentos negativos por cerca de 50 pessoas elencadas numa lista absolutamente taxativa e que está em permanente atualização. São as pessoas que eu odeio, e é assim, pronto, eu vou inverter um bocadinho o jogo e peço desculpa. Para dizer as pessoas que eu odeio, eu não levo nada, porque é assim, eu acho que era um favor a essas pessoas e a mim mesmo, porque primeiro deixavam de se relacionar comigo e portanto eu saía a ganhar. E depois tem outra questão que é, eu sou um dos maiores falsos do mundo e consigo fingir imensamente bem que até curto as pessoas. E era da maneira que esse problema acabava, percebes? Pá, relativamente a amar, é assim, acho que não tenho especial interesse na medida em que iria receber dinheiro para não dizer ninguém e seria uma autêntica fraude de expectativas aos meus colegas que aqui estão. Portanto, é assim, pessoas que me odeiam, se estiverem na dúvida, mandem mensagem, pá, e pomos isto em pratos limpos, eu digo que me odeiam, não falamos mais. E eu agradeço no fim. Bom, isto é assim, eu tenho um coração volumoso e portanto é assim, eu neste momento amo mais ou menos 14 pessoas. Estou aberto a apaixonar-me e de maneiras que eu olho para uma pessoa na rua e penso, pá, estou disponível para te amar. Queres? Pronto. Portanto, dessas 14, vamos fazer aqui uma brincadeirinha que é, eu tenho 3 que são mais sérias, pelas quais eu por 50 euros digo, aqui, e das outras 14, posso dizer por 1,80€ de cada. Não estou interessado em colaborar. Eduardo, desculpa, mas Primeiro parecem porque valores que para ia já, dizer que tu com 50 euros, eu nunca na vida dava 50 euros, porque o que tu ias fazer provavelmente era comprar 3 CDs de uma banda que não muita gente ouve, para oferecer a alguém que acabaste de conhecer. Isso é a primeira coisa. Pois 1,80€, pá, parece-me demasiado para algo que não é sério, não é? Não, é sério, é sério. Eu estou disponível para amar esta pessoa. Agora, posso não a conhecer, posso tê-la visto uma vez, mas estou disponível para amar. mas nós não estamos disponíveis para contribuir. Se calhar Continuando. 1,80€. Se Vai, calhar, Guilherme. se calhar não jogas mais, Eduardo. Em primeiro lugar, quero agradecer esta pergunta, é uma pergunta profunda e que me diz muito. Depois de muito pensar, cheguei à conclusão de que para dizer o nome da pessoa que amo neste podcast, fiz uma estimativa e após algumas contas e equações cheguei ao valor de 10.357.026 cêntimos. Obrigado. Opa, eu vou um bocadinho na linha do Francisco, sem querer ser muito repetitivo. Sou uma pessoa que acaba por não nutrir sentimentos desses por ninguém. Nem mesmo por, e tal, mas não amas os teus familiares. Pá, não. Eu quero é heranças. Portanto, quanto mais depressa se resolver esse assunto, melhor. Pessoa interessada em laborar como advogado. Boa tarde a todos. A minha pila de hoje é uma pila do povo, eleita com maioria absoluta de 7 votos, a Presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Carla. Carla, obrigado por teres vindo. Olá, obrigado eu por me terem convidado, que não foi bem um convite, não é? Foi mais o cumprir da cláusula do nosso protocolo de parceria. Sim, exato. Bem, E as cotas também. Ora bem, Carla, eu tenho aqui informação que tu tens... tu fizeste Erasmus na Hungria e também em Esmoriz com 13 anos. Achas que podes contar um bocadinho dessa experiência? sim, é verdade, tenho muita experiência internacional, quer a nível de países europeus, o que foi proporcionado pelo meu Erasmus, quer a nível de terriolas portuguesas, e vivo numa
humilde vila vizinha de Esmoriz. E então, quando é que eu emigrei temporariamente para Esmoriz? Basicamente, no pico da minha adolescência, nos meus 13 anos, eu queria muito criar um Facebook. Queria conseguir partilhar com o mundo aquele conteúdo azeiteiro, Tumblr puro, mas os meus pais tinham algumas reservas, sabiam o que podia vir dali, portanto não deixaram. E eu durante algum tempo batalhei-me com aquilo internamente, mas o desejo era tão grande que eu achei que valia a pena correr algum risco. E então decidi criar Facebook, AskFM, Instagram, acho que não criei Twitter, pronto, não bati no fundo do poço. E então a minha estratégia era bloquear todos os membros da minha família, todos os amigos da minha família, todos os colegas de trabalho da minha família, basicamente toda a população aqui da zona, menos o meu público-alvo, que seriam os meus colegas de 13, 14 anos. E assim aconteceu. E consegui aguentar-me durante alguns meses, diria, até que um dia, depois de ter aulas na minha escola, os meus pais me foram buscar e estava um ambiente tenso no carro. Eu não me percebia bem porquê. E eu comecei lá a falar, que eu falo imenso. E o meu pai, falamos quando chegámos a casa. E eu, ok, pronto, tenso. A minha mãe, que também fala como eu, estava com uma cara de desgosto, como se tivesse morrido alguém. E pronto, e chegámos a... Pi. Ai, não era para dizer, mas pronto, chegámos à humilde... Nós pomos pi. Chegámos à humilde vila. E o meu pai disse-me, olha, a mãe de uma amiga tua veio falar comigo porque tu andas a partilhar conteúdo na internet e tu tens um Facebook, quando nós não te demos a autorização para ter Facebook, tens um AskFM, que é uma rede social completamente azeiteira e intrusiva de toda a tua vida, e isto não faz sentido nenhum. Nós dissemos-te que não tinhas autorização, nem sequer tinha autorização legal, acho eu. Não sei se tinha 12 ou 13 e o Facebook era só a partir dos 13 anos. Então, cheguei a casa, o meu pai abre o computador e diz assim, já que eu estou bloqueada em todo o lado, põe a tua palavra passe que eu quero ver o que é que tu andaste a publicar. E faça essa ressalva que o que eu andava a publicar era, por exemplo, uma foto com um iPad a dizer as baixinhas são as melhores. Era esse tipo de conteúdo, ok? que eu acho que é mais grave do que qualquer outro, mas pronto. Não feri a suscetibilidade, só agora, quando eu começo a ver o que é que publicava. Pronto. E então, eu não sei de que maneira é que isto se processa, mas acho que o meu pai me diz algo do género, vai, mas é para o teu quarto? E eu fui para o quarto e vejo as escadas para o andar de baixo. E pensei, assim, muito repentinamente, se calhar não vou para o quarto, se calhar fujo de casa. Se calhar é uma opção mais viável. E então, muito de mansinho, desci. Não quis abrir o portão para não fazer barulho, não é? Para não deixar nenhuma pista. E o sítio onde eu vivo tem vigilância. Os meus pais, meia hora depois de andarem aos berros a tentar chamar-me. E tem o teu pai também. Exato. Meia hora depois de andarem aos berros e à minha procura em casa, decidem ir às câmaras e veem-me de leggings tigresse a saltar o muro e a correr pela rua sem nenhum destino. Importa referir que eu fui muito inteligente neste planeamento. Eu não levei telemóvel, não levei comida, não levei dinheiro, não levei documentos, não levei nada. Levei literalmente a roupa que tinha comigo, que nem sequer era a melhor, não é? Questionável. Comecei a caminhar sem rumo, na minha humilde vila, que não tem grande coisa para ver. E qual é aquele sítio que uma pessoa, uma criança de 13 anos, quando está sozinha no mundo, já estava abandonada, decidir qual é o melhor local? Ir ao cemitério. Então eu decidi que era uma ótima ideia andar a vaguear pelo cemitério, e atrás do cemitério tinha um mato. E eu achei que ainda melhor do que me ficar só pelo cemitério era dar ali uma volta no mato, porque podia ser, sei lá, se encontrasse alguma coisa engraçada para me entreter, não sei. Ou Rui Pedro. Ou Rui Pedro. E pronto, e andei no mato e não encontrei nada, e de repente já estou a caminhar tanto que vou ter Esmoriz. Ao Parque do Saquinho, à Mata do Saquinho, ou lá o que é, mas já estava em território estrangeiro.
Pronto, continuo a andar sem rumo, não estava fraca, não estava preocupada com nada, mas depois, de repente, vejo uma carrinha branca, que devia ser para aí Fernando e Fernando LDA Serraduras, mas ainda assim vejo uma carrinha branca ao longe e começo a pensar em todos os cenários de filme de terror e a arrepender-me imediatamente da decisão que tinha tomado. E começo a correr, mais uma vez, sem rumo. Depois, lá vou ter a avenida principal, levo umas buzinadelas de alguns pedófilos, esse tipo de coisas normais, não é? Na vida de uma mulher, de uma criança de 12 anos. E depois começa a escurecer. E não é mito a questão, a teoria de que uma pessoa que foge volta sempre perto do local do crime, porque quando dei por mim, já estava aí para pararmos. E à beira da minha casa tem um parque, provavelmente o único espaço verde nesta zona, que tem uma daquelas casinhas, pronto, que os parques todos têm, não é? E então eu achei que era um sítio super legítimo e que ninguém me ia descobrir se eu fosse para a casinha daquele parque, chorar em posição fetal, e simplesmente esperar que os meus pais não me deserdassem por causa de todo o conteúdo que tinham visto, não é? E fiquei lá, e estava a chover torrencialmente, o que adiciona toda outra carga à situação, e eu a chorar agarrada às minhas pernas, até que vejo um carro a estacionar e uma pessoa de um guarda-chuva a ir ter comigo. E é a minha tia que me pega por uma orelha e diz assim: vem já à minha frente e não abras sequer a boca. Pronto, Quando as pessoas falam com depois... educação, dá logo outro gosto. Depois fui para a casa dela, nem sequer fui para a minha casa, porque meus pais não me queriam ver à frente. Ela deu-me de comer, eu estava esfomeada, mas deu-me um pão com queijo. Eu imediatamente pensei em fugir outra vez de casa porque aquilo não tinha jeito nenhum, não é? Anda-me a pessoa 4 horas a pé, quase a falecer, para depois receber um pão com queijo. E os meus pais não falaram comigo durante uma semana. E nunca mais falámos disso. Nem sequer me deram sermões a nada disso. Simplesmente ignoraram a minha existência durante uma semana, pura e simplesmente. Não queriam saber de mim, quase que tinha que ir a pé para a escola. E hoje em dia, pronto, rimos-nos sobre o assunto e eu acho que eles têm um certo orgulho em eu ter fugido de casa. Acho verdadeiramente que eles gostam desse facto em mim. E foi esta a minha história. A tua história tem uma grande carga dramática. Estavas a chorar em posição fetal, a chover, alguém de guarda-chuva. Se tivesses que escolher uma música para esse momento, qual é que seria? Para estar a tocar de fundo. Sim, eu não quero cantar, mas sem dúvida que seria aquela All By Myself. Aquela da Puderem parte pôr dos aqui um... dentes. Pronto, eu não tenho Também. mais perguntas, só queria mandar um abraço para os paraquedistas, que eu sei que dizem algo aqui à nossa convidada. Que nunca por vencidos se conheçam, diria ao meu pai. E aí está. Bom, Sentes que o teu pai ponderou agredir-te, no entanto, apercebeu-se que a consequência desse ato seria o teu falecimento e portanto não o fez. É assim, depois dessa pergunta, eu acho que ele vai ponderar muito mais agredir-te a ti. Mas acredito que Muito tenha obrigado passado. a todos. Obrigado. Acredito que tenha passado pela cabeça, sim, mas também tinha demonstrado a minha personalidade. Ele provavelmente pensou que se eu inicialmente tinha fugido por me pedir a passe do Facebook, o meu próximo passo seria ligar à CPCJ. Portanto, pensa 2 vezes. só uma questão. Estela, o teu desaparecimento fez com que as autoridades fossem avisadas de alguma maneira? Sinto que vocês têm mais interesse no meu pai que em mim. Oh, nada, É porque ele é não, homem. Maria, É por porque amor ele é de homem. Deus. Nós gostamos É mais. porque ele é homem, estamos a voltar aqui às tertúlias. Isto é só para disfarçar. Que nos pode bater e tal. Mas não, porque a autoridade. Primeiro, não existem autoridades. Pi. E for-te privado. Ou seja, não existe uma polícia, mas existe uma Não há coisa lei. bastante. Exato. Existem, por exemplo, as pessoas são profissões, no sentido em que, imagina, só há um juiz ou só há uma juíza, então aquela pessoa já nem tem nome. É, olha, a filha da juíza, sabes? Pronto. Acontece um bocadinho a mesma coisa na minha família. Portanto, no fundo, a autoridade já estava a investigar o caso. Não sei se me faço entender. Que era o Abraço nosso outra pai. vez para os O nosso pai é o paraquedistas. Sr. Lei. Exato. Uma das minhas partes preferidas da tua história, Carla, é que é a parte em que tu contas que os teus pais decidiram ignorar-te.
porque eu acho isso das coisas mais giras que os pais fazem, porque durante um tempo os pais tornam-se até certo ponto crianças, já, não estou a ver, não estás aqui, não, eu não reconheço a tua existência, não está. Portanto, o que eu quero perguntar sobre isto é se tu consegues relembrar-te como é que terminou esse período de estarem a ignorar. Portanto, qual é que foi a primeira coisinha assim que... quem é que quebrou o gelo? Sim, eu lamento imenso, eu não me lembro, mas concordo completamente com aquilo que tu disseste e eu senti, e eu acho que eles tiveram um aplauso, porque eu acho que eles tiveram a abordagem certa, no sentido em que eu já estava quase a chorar outra vez, eu já estava a questionar toda a minha existência e o meu papel enquanto filha. Eu comecei a questionar, assim, será que eles não gostam de mim e afinal nem estão assim tão importados, já estão a incentivar que eu vá outra vez? Porque pior do que teres a tua mãe sempre aos berros e pôr a mesa é ela começar a comer sem te dizer nada e tu vais à cozinha e já de repente já toda a gente jantou, já está na sua a ver um filme de família e tu estás ali a comer sozinha, outra vez com All By Myself no fundo. E assim, eu de facto não me lembro, por isso eu acho que foi um processo muito gradual, mas o mais provável, conhecendo a minha família, foi simplesmente um certo ponto em que eles não conseguiram aguentar e partiram-se a rir com alguma coisa e desmancharam completamente o papel. É de facto uma história brilhante, da qual eu retenho que as baixinhas são as melhores. Bom, Carla, depois deste episódio cheio de ação, creio que tanto nós como todo o público ficámos curiosos por saber que mais ação te trouxe a tua infância e ou adolescência. Que mais nos podes contar? Para além de eu ter imigrado temporariamente para Esmoriz, acho que um ponto relevante é o de eu ter andado na escola primária aqui nesta humilde vila, que tinha algumas particularidades muito específicas que me fizeram ser a mulher que eu sou hoje. Desde logo ter 2 salas de aula para 4 anos. O que é que isto significa? Que o primeiro e o 4º ano tinham aula juntos com a mesma professora e que o segundo e o terceiro também tinham. Ou seja, no primeiro ano eu não sabia o abecedário, mas sabia quem tinha sido o primeiro rei de Portugal. Para além disso, nós tínhamos 2 empregadas, 2 funcionárias. Uma era a Dona Lourdes e o seu passatempo preferido, até porque a nossa escola acolhia muito bem as interações com animais, desde logo nesse sentido, era entrar nas salas com uma vassoura e dizer tudo em cima das cadeiras que aqui anda rato. E então, a meio da aula, toda a gente se punha em cima da cadeirinha e ela andava a correr à volta da sala e com a vassourinha para matar o rato. Como nós aqui na minha humilde terrinha temos muitas condições higiênicas, desde logo, o sítio onde era a cantina era o pavilhão de educação física. Portanto, nós almoçávamos, arrumávamos as mesas, fazíamos aula de educação física, punhamos outra vez as mesas naquele chão todo suado e pingado e lanchávamos. E, Foi aí que começaram as brincadeiras com escorregar em cascas de banana. Foi na tua escola. Foi, até porque a única coisa que nós tínhamos para comer eram cascas, de facto. Mas depois tínhamos tão pouca coisa para fazer. Tínhamos tão pouca coisa para fazer. A minha escola não tinha relva. Sim, eu agora estou a tentar refletir e se calhar sou. A minha escola não tinha relva, tinha areia. Nós não tínhamos parque. A única coisa que tínhamos era um poste de eletricidade. Tínhamos um poste de eletricidade que a um certo ponto teve que ser retirado porque o pessoal achava que aquilo era para escalar e quase que a pouca população jovem que existia na terrinha falecia. E não tínhamos nada para fazer ao ponto de termos achado que era uma ótima ideia fazermos um inventário de todos os livros que havia na biblioteca. E o que é que nós encontramos? Encontramos cassetes porno, VHS, não sei se é assim que se diz. Daquelas É antiguinhas. Sim, daquelas mesmo que é para pôr nas cenas da cassete, daquelas mesmo sim. grossas. Pronto. E achámos que devíamos dizer à professora. Achámos que algum rapaz, não quero discriminar, não é? Alguém. E já está. Ai, meu Deus. Alguém um dia poderia, sem querer, ir à biblioteca requisitar alguma coisa e enganar-se,
não é? Ou então a própria professora, em algum momento mais interativo da aula, querer mostrar a história do corpo humano e fazê-lo de outra forma, e portanto Pomba. fomos, fomos ter com a professora com um carrinho daqueles com rodinhas cheio de cassetes porno VHS dos anos 40 para aí, 50, vá. Meu Deus. Era preto e branco. É relíquia. Não, mas eu não estou mesmo a brincar, porque aquela escola, a minha avó andou lá, portanto aquilo era mesmo muito antigo. Como ficámos tão constrangidos, com 8 anos, a dizer, dissemos assim, professora, foi um colega meu, acho que foi o Marcelo, se estás a ouvir isto, shout out, e ele disse, professora, nós encontramos cassetes, se me permite, pega no giz da professora e escreve no quadro, Su. Ah, É que nem chega a dizer sexy. Uma maioria das não, crianças. não. Não, É é mesmo sexy. Foram obrigados a Isso. crescer neste sítio, sabes? Mas, Sentes que a tua, diz-me. desculpa interromper, mas sentes que a tua infância no Afeganistão te fez que parou-te melhor para a vida? sem dúvida, lembro-me perfeitamente até de outro episódio, que a nossa escola era relativamente perto do mar, e de uma senhora peixeira passar na rua e dos meus colegas super bem educados começarem a insultar. E a peixeira não tem mais nada, achou que devia dar-lhes uma lição e não se importou de desperdiçar aquelas horas de trabalho que teve ali a selecionar o peixe. Choveu peixe. Choveram sardinhas, ou seja, Pelo menos puderam Ok. comer nesse dia. Pronto, de repente ela começou, já vais ver então, já vais ver que ela passou, pronto, e começou pimba, 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 a tirar as sardinhas, os carapaus, tudo. Pensam que isto Foi a única vez em que eu tive, em que o pátio da minha escola ficou colorido. Foi nesse dia. A tua cantina era no ginásio, no pavilhão, né? De educação física. Sim, tinha um biombo a separar. Tu já almoçaste num Sim, eu almoçava lá. Já almoçaste num step? Guilherme, para eu almoçar num step era preciso que nós tivéssemos step. Ou seja, mais depressa usávamos nós a mesa da cantina para fazer de step. Não sei se estás a seguir o meu raciocínio. Sim. em termos de materiais dentro dessa cantina, ginásio, eram os mesmos. A senhora da cantina também dava aulas de ginástica. Ora bem, obrigado Francisco pela tua primeira participação neste episódio. Ora é essa. Na verdade, a donação, ok? Nós tínhamos a Dona Lourdes e a Há Dona sempre São. uma Lourdes e uma Conceição. Isto é incrível. Eram as Escolas têm únicas uma duas falta. funcionadas. São as Ok, mesmas, elas não há rodam o país. sempre. Exato, é isso fazem as escolas. É tipo As escolas do interior. É tipo os gajos da bola de Berlim no verão. Eles ficam Exatamente. com as praias. Pronto, a donação tinha sempre o cuidado de ver se nenhum dos meus colegas tão bem comportados fugia ou começava outra vez uma guerra com uma peixeira. Portanto, estava muitas vezes ocupada. E elas, de facto, iam rodando. A Dona Lourdes tinha algumas competências mais específicas, desde logo matar ratos, não é? Mas, portanto, não tínhamos um professor de educação física específico, o que fará, não é? Isso é uma coisa impensável. Tínhamos, sim, o nosso professor de inglês, música, português, artes plásticas, estudo do meio, matemática, também dava educação física, porque toda uma formação muito transversal que de facto o preparou para aquela realidade. Na cantina nunca vos serviram guisado de halteres? Não, mas de facto às vezes a sopa e a comida sabiam um bocadinho a ferro. Agora não sei se era da ferrugem ou se de facto tem alguma coisa a ver com essa questão que tu levantaste agora. Mas o ferro é importante no É bom crescimento sinal, das crianças. exatamente. Atenção. Já que éramos subnutridos de qualquer forma. És uma forte candidata a este posto, até porque o Pedro já começa a tremer. Muito obrigado e até para a semana. Muito obrigada. Eu daqui a nada transfiro o Paulo para a vossa conta, está bem? Um abraço. Obrigado. Abraço. Beijo. Com licença, obrigado. Beijinho, com licença. Cantinho Jurídico. Boa noite a todos. O Cantinho Jurídico de hoje
trata um tema muito importante para o direito, a aplicação da lei no espaço. Falando um bocadinho da mesma, a regra mais importante é que, para aplicarmos a lei no espaço corretamente, devemos ter em conta que todos os atos são praticados sem gravidade. É excelente. Foi a one-liner do Gui. Muito obrigado e até para a semana. Do diabo. Então eu vou trazer, não dizendo, vou trazer a pessoa que ama este podcast. Maria João, podes entrar! É que isto Há está livros gravado. para todas as senhoras! Este gajo gritou esta merda. Ai, não acredito nisto. Pronto, está escolhido. Este é o blooper.